Olá, hoje é quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022. Eu sou o Guilherme Becker e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. OTAN rebate Rússia e diz que o país aumentou tropas na fronteira com a Ucrânia. A Alemanha vai excluir medidas anti-Covid no mês de março. Temporal deixa dezenas de mortos em Petrópolis, no estado do Rio. Um dia depois de a Rússia anunciar que está retirando parte das tropas da fronteira com a Ucrânia, a OTAN rebateu as informações divulgadas pelo Ministério da Defesa do país e acusou o governo de Vladimir Putin de enviar ainda mais soldados e armamentos para a região. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, pediu aos russos provas concretas de que as tropas realmente tenham deixado a fronteira com a Ucrânia. Segundo o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, a entidade pode provar por meio de imagens de satélite que os russos não retiraram as tropas. Segundo o presidente americano Joe Biden, a Rússia já teria enviado ao menos 150 mil soldados às fronteiras com a Ucrânia e Belarus, ou seja, 20 mil a mais do que os 130 mil relatados anteriormente. O governo da Ucrânia também se pronunciou com ceticismo a respeito do possível recuo das tropas russas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que não viu nenhuma movimentação concreta em termos de recuo russo na região. Nesta quarta-feira, Zelensky promoveu o Dia da Unidade Nacional, convocando os ucranianos a permanecerem unidos diante da crise e da possível invasão russa ao país. Em Bruxelas, nos próximos 2 dias, ministros de defesa de Estados-membros da OTAN discutem a crise no leste europeu. Eles debatem, por exemplo, se deverão enviar mais tropas para países como Romênia, Bulgária, Polônia e Hungria, que ficam próximos à Ucrânia, para dar suporte em caso de um conflito entre ucranianos e russos. Após reunião em Moscou, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu o presidente russo Vladimir Putin pelo empenho em defender a soberania brasileira sobre a região amazônica. O agradecimento de Bolsonaro refere-se principalmente a um embate ocorrido em agosto de 2019 entre ele e o presidente francês Emmanuel Macron. Diante do aumento dos registros de queimadas na Amazônia, Macron classificou os incêndios como uma crise internacional e pediu que os países do G7 discutissem o tema. Na época, Bolsonaro acusou o presidente francês de instrumentalizar uma questão interna do Brasil para ganhos políticos, fazendo uso de uma mentalidade colonialista. A viagem de Bolsonaro à Rússia estava planejada desde novembro de 2021 e ocorreu em um momento de agudo confronto diplomático entre a Rússia e países do Ocidente, após Moscou ter mobilizado dezenas de milhares de militares na fronteira com a Ucrânia. Momentos antes da reunião, que ocorreu a portas fechadas, Bolsonaro disse ser solidário à Rússia, sem especificar se se referia ao conflito na Ucrânia. Após a reunião, o líder brasileiro adotou um tom pacífico, dizendo ser solidário aos países que buscam e se empenham pela paz. A Alemanha vai derrubar quase todas as medidas restritivas anti-Covid-19 no dia 20 de março. A decisão foi tomada nesta quarta-feira após reunião do chanceler federal Olaf Scholz com os governadores dos 16 estados. Já a partir do dia 4 de março, restaurantes e hotéis poderão receber clientes que não se vacinaram, desde que apresentem um teste negativo. As danceterias, por outro lado, poderão receber apenas quem já tomou a dose de reforço ou que apresente um teste negativo. As casas noturnas, portanto, seguirão sem receber os que não se vacinaram. Outras regras anti-Covid que devem cair na Alemanha são o home office para muitos trabalhadores e empresas e também o limite de 10 participantes nos encontros privados. Eventos de grande porte poderão ocorrer novamente. Os estádios dos times da Bundesliga, o campeonato alemão de futebol e também de outras divisões do país, poderão receber lotação de até 25 mil pessoas ou 75% da capacidade do estádio. O mesmo vale para eventos a céu aberto. Eventos em locais fechados poderão receber até 60% da capacidade ou até 6 mil pessoas. O governo alemão, no entanto, pede que os cidadãos continuem respeitando o distanciamento social e o uso de máscaras, além de insistir que a vacinação é fundamental para que a pandemia não retorne com força no próximo inverno, já no fim deste ano. Com 75% da população vacinada, a Alemanha tem registrado um alto
alto número de casos de coronavírus. Somente nas últimas 24 horas houve um novo recorde de quase 220 mil novas infecções. Mas a variante Ômicron tem mesmo apresentado menor gravidade em relação a outras variantes, uma vez que os hospitais alemães estão suportando a capacidade de internações. Mais de 60 pessoas morreram em consequência de um forte temporal que provocou deslizamentos de terra em Petrópolis, na região montanhosa do estado do Rio. O temporal ocorreu nesta terça-feira, segundo informações da Defesa Civil, do Instituto Médico Legal e da Polícia Civil. Após a diminuição do nível da água, corpos foram encontrados nas ruas da cidade. Os bombeiros seguem com o trabalho de localizar e resgatar vítimas, mas ainda não foi divulgado o número de feridos. As chuvas causaram inundações, enxurradas e pelo menos 167 deslizamentos até o início da madrugada. A prefeitura declarou estado de calamidade pública. O governador do Rio, Cláudio Castro, está em Petrópolis e afirmou que maquinários vão ajudar na limpeza das ruas. Em menos de 6 horas, algumas partes da cidade receberam até 260 milímetros de água, mais do que o esperado para todo o mês de fevereiro, que é 238 milímetros. A previsão é de mais chuva para os próximos dias. O parlamento da Nova Zelândia aprovou a proibição das chamadas terapias de conversão sexual. A nova lei criminaliza procedimentos que buscam alterar a orientação sexual, expressão ou identidade de membros da comunidade LGBTQ. Quem violar a regra pode estar sujeito a penalidades de até 5 anos de prisão. A lei prevê pena de até 3 anos de prisão se esse tipo de terapia for aplicado a menores de 18 anos ou incapazes de tomar decisões, assim como pena de 5 anos se a terapia de conversão causar grave dano à pessoa de qualquer idade. A legislação também abre caminho para as vítimas pedirem indenização em tribunais civis por terem sido submetidas à terapia de conversão. O projeto de lei, que era uma das promessas eleitorais da primeira-ministra Jacinda Ardern, foi aprovado na noite desta terça-feira por 112 votos a favor e 8 contra. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.